Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende o ramo tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória de São João Bosco, esse grande educador. Ele nasceu perto de Castelnuovo, na diocese de Turim, em 1815. Teve uma infância sofrida. Ordenado sacerdote, consagrou todas as suas energias à educação da juventude, para formá-la na prática da vida cristã e no exercício de uma profissão. Com essa finalidade, fundou congregações, sobretudo a Sociedade São Francisco de Sales, chamados de salesianos. Escreveu também diversos opúsculos para proteger e defender a religião católica. Morreu em 1888. Neste tempo de degradação da educação no mundo, peçamos a Dom Bosco que aquele espírito que estava sobre ele, que Deus concedeu, que esteja no coração agora dos professores, das instituições católicas, das escolas católicas, para que possam realmente educar tanto para o mundo como para Deus. Dentro do coração de Dom Bosco existia esse desejo. Ele vendo aqueles jovens ali que viviam aquelas situações degradantes, roubando, vivendo uma vida devassa, inspirado ali por Nosso Senhor, por Nossa Senhora, ele começa a dedicar a vida toda dele àquelas crianças. Através dos oratórios, ali ele levava as crianças à compreensão do esporte, porque ele via que através do esporte ele poderia conhecer o temperamento, o jeito de cada criança para poder ajudá-las nesse crescimento espiritual. Ali ele aproveitava para dar a catequese, porque uma das maiores preocupações de Dom Bosco era essa. Ver aqueles jovens sem batismo, sem sacramentos, sem vida com Deus. Então ele se utilizava de todas essas situações, ele fazia aquelas mágicas para que os meninos ficassem assim animados
E ali ele levava Deus ao coração daqueles jovens. Dom Bosco, ele teve 3 sonhos. E nesse sonho, um anjo levava ele para conhecer o céu, o inferno e o purgatório. E uma das experiências mais dramáticas que Dom Bosco teve foi quando ele foi no inferno. Ele nem queria ir lá. Conta que toda noite o anjo aparecia ali em sonho e levava ele para um lugar. Quando chegou o momento de ir para o inferno, Dom Bosco começou a ficar com medo de ir lá e fez um propósito de não dormir, mas claro, né, acabou não aguentando, dormiu. E aí o anjo levou ao inferno. Lá no inferno, ele encontrou muitos daqueles jovens que ele cuidava. E ele não compreendia por que aqueles jovens estavam lá no inferno. Ele perguntou para o anjo, mas como que eles estão aqui? São meninos bons. E o anjo disse, na sua frente. Na sua frente, eles se mostravam bonzinhos, mas por trás não era assim. E aí tem um momento também que o anjo mostra para Dom Bosco vários muros, assim de forma de um em frente ao outro, que cada vez mais iriam indo mais para as profundezas do inferno. E o anjo pediu que Dom Bosco tocasse naquele primeiro muro. Ele disse não, porque eram muros quentes. E aí o anjo forçou ele pegar. Quando ele pegou, ele sentiu uma dor muito grande, muito forte no braço. Aquela dor de quando a gente queima. E aí ele acordou. E aí ele tomou noção que ali foi apenas o primeiro muro. Imagine aqueles que estavam mais lá no centro do inferno. O sofrimento do inferno. Dom Bosco passou por essas situações para notar, para perceber o quanto que nós devemos levar uma vida santa. Tem uma carta que Dom Bosco escreve para os jovens, convidando os jovens a viverem a vida com Deus, a viver uma vida santa, falando para os jovens para eles fugirem de todas as situações de pecados. Fala-se na biografia que Dom Bosco ele se confessava todo dia. Imagina, meus irmãos. Todo dia ele buscava a confissão. Tem uma história que conta que Dom Bosco convidava os meninos para a confissão, para se confessarem, e ali levava horas atendendo a confissão daqueles jovens. Mas tinha um que ele convidava sempre e ele não queria se confessar. E Dom Bosco começou a pensar, o que é que eu vou fazer para que aquele menino possa se arrepender das faltas dele e se confessar? O que é que eu vou fazer? E aí Dom Bosco teve uma ideia. Ele pegou um papel e no papel ele deixou escrito o seguinte: se Jesus te chamar hoje, para onde você iria? Pegou esse bilhete, colocou ali no travesseiro daquele jovem, e aquele jovem, quando foi dormir, ele leu, ele viu aquele bilhete, estava lá escrito Dom Bosco, e ele começou a ficar ali se perguntando,
É verdade o que Dom Bosco está falando. Dom Bosco é um homem santo. E se ele está falando isso, se ele está falando essa verdade, e realmente, se eu morrer hoje, na condição que eu estou, para onde é que eu vou? Eu vou para o inferno. Eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. E aí ele ficou em cima da cama. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Mas já é tarde. Dom Bosco já deve estar dormindo. Mas e se eu morrer nessa noite? Se Deus me chamar hoje? Estão vendo, meus irmãos, como é que nós devemos refletir e precisamos realmente olhar para dentro de nós e fazermos esta pergunta: e se Deus me chamar hoje? Na condição que eu estou, será que eu me salvo? Aí ele não teve outra alternativa, ele disse: não, eu vou lá, eu vou bater no quarto, na porta de Dom Bosco e vou me confessar, porque, e se Deus me chamar hoje? Ele foi, bateu na porta, Dom Bosco o recebeu com muita alegria, e aí ele confessou os pecados dele. E ele, com medo de incomodar Dom Bosco, não, eu estava te esperando. Depois de ele ser absolvido e de ter pago ali a penitência, ele voltou para o quarto, deitou na cama e ele disse: agora eu posso morrer. Se o Senhor me chamar hoje, agora eu posso ir tranquilo, porque eu me arrependi dos meus pecados e eu confessei os meus pecados. Olhemos, meus irmãos, para Dom Bosco. Ele, como educador, ele formou aí as escolas, salesianas. Ele tinha como meta uma coisa: cada jovem daquele precisava conhecer Deus, precisava ter uma boa catequese, receber a primeira comunhão e aí receber os sacramentos, missa. As escolas antigamente, as escolas católicas eram assim. Eu não sei como é que estão as escolas católicas hoje, não. Mas a gente ouve um zum por aí, que parece que as coisas não estão muito bem, não. Está se introduzindo ideologia de gênero, já não são escolas confessionais como deveriam ser, então já se abre assim para que todas as religiões participem, e é para participar mesmo. Mas quando uma pessoa que é de uma outra religião, ela vai para uma igreja católica, ela tem que ir lá sabendo que lá tem confissão, lá tem a reza do terço, lá tem orações, lá tem missa. Não é a escola católica chegar e tirar essas coisas para não ofender os outros. Não, ela não está ali para ofender ninguém, cada um é livre para seguir o que quer. Mas se você vai para uma igreja católica ou para uma escola católica, você tem que ir sabendo que lá vai se receber a doutrina católica, os ensinamentos católicos. Agora imagine uma igreja católica que é tirada a missa para não constranger os outros, de outras religiões. Não, vai participar da missa, não é imposição, mas é a regra que está lá. Então, se a pessoa não quer participar de missa, não quer, então não vá para essas escolas. E Dom Bosco tinha esse desejo de levar os ensinamentos da Igreja Católica, porque ele não queria que aqueles jovens se perdessem. Estão entendendo, meus irmãos, o que é lembrar de Dom Bosco nos tempos de hoje? Aquele homem de Deus que rezava e que se dedicava inteiramente à educação dos jovens,
para que os jovens se salvassem e para que os jovens também tivessem uma profissão. Por isso, ali nas escolas tinha também o aprendizado técnico das coisas, para que eles tivessem esses dois lados, recebessem a educação cristã e a educação civil para que pudessem ser jovens honestos. Celebremos hoje o dia de Dom Bosco, pedindo que realmente as escolas confessionais, eu estou falando aqui das escolas católicas, elas possam exercer o seu trabalho, o seu verdadeiro trabalho. Que bonito antigamente quando nas escolas se recebia, o jovem recebia o sacramento da crisma, o sacramento da Eucaristia, recebiam o ensinamento da doutrina católica. Bonito isso. Diante desse mundo que nós estamos, esse mundo materialista, onde nem a liberdade religiosa está correndo perigo. Aí, as escolas sendo obrigadas a ter que fazer coisas que não deveria fazer, por causa de uma intenção de fazer com que os jovens, as crianças, sejam os ateus do futuro. E as escolas confessionais, ela tem também como missão levar as pessoas a viver o catolicismo, a serem homens e mulheres segundo o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que no Evangelho de hoje, que está no capítulo 4, do versículo 26 até o 34, está falando justamente desse reino de Deus que vai crescendo no coração das pessoas, até elas chegarem ao ponto de, no tempo da colheita, estarem preparados para estar com Deus e ir com Deus. Aquela semente de mostarda que é pequena, mas que depois que ela brota, a mostarda se torna a maior de todas as hortaliças. Foi assim com Dom Bosco, pegando essa criança, aquela outra, e depois foi crescendo, e quantos homens e mulheres que vieram ali dos salesianos, que se tornaram santos. Nós temos ali o grande exemplo daquele menino que ainda morreu muito novo, São Domingo Sávio, que era ali frequentador do oratório de Dom Bosco e se tornou um grande santo. Tantos outros, meus irmãos. O mundo precisa de santos. As escolas são os meios, também a instituição escola é o meio de levar esses jovens à santidade, não levar esses jovens ao ateísmo. Como é duro quando se ouve os pais dizerem que seus filhos entram como católicos e saem ateus. E antigamente se entrava ateu e saía católico, há um inverso de valores. O salmo de hoje, que é justamente o Salmo 36, vai dizer aqui no refrão: a salvação de quem é justo vem de Deus. E na carta aos Hebreus, hoje, capítulo 10, de 32 a 39, vai falar assim: de fato, precisar de perseverança para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que ele prometeu. Porque ainda bem pouco de tempo, e aquele que deve vir, virá e não tardará.
aquele que há de vir virá. Ele virá para buscar aqueles que estão sendo fiéis, aqueles que são católicos, aqueles que vivem para Deus, aqueles que fazem a vontade de Deus. Que Nossa Senhora Auxiliadora, que Dom Bosco tanto amava e consagrava, ela interceda pela educação no Brasil e no mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.